Olá amigos, tudo bem? E vamos mostrar a classificação do 13º até o 20º com o objetivo mais específico de mostrar com quantos pontos Fortaleza pode escapar do rebaixamento. Lembrando que os cálculos são feitos em cima do 16º colocado, no caso hoje o Santos, que era também na rodada anterior. E o cálculo continua o mesmo, 41 pontos para escapar. Mas vamos item por item, tá ok? A partir do 13º. Na 13ª colocação, nós temos o Atlético Mineiro com 25 pontos em 21 jogos. Um aproveitamento de 40%. Então o Atlético ele escapa com 40 pontos. Estão faltando apenas 15 pontos para o Atlético em 17 jogos. Então ele tem que fazer um aproveitamento de 29%. O atual dele é de 40%. Provavelmente o Atlético não vai ter problemas em não se classificar, em não se manter na Série A. Na 14ª colocação nós temos o Grêmio também com 25 pontos em 22 jogos. E o aproveitamento dele já baixou, 38%. Também estão faltando 15 pontos para o Grêmio em 16 jogos. E o aproveitamento dele tem que ser de 31% desses pontos. Na 15ª colocação temos o Vasco da Gama, com 23 pontos em 22 jogos. Um aproveitamento de 35%. Escapa com 40 pontos. Para isso ele precisa fazer mais 17 pontos em 16 partidas. O aproveitamento tem que ser de 35%, igual que é hoje. Na 16ª colocação, nós temos o Santos, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Tem 23 pontos ganhos em 22 jogos, um aproveitamento de 35%. Esse aproveitamento de 35% quer dizer que escapa com 40 pontos. Estão faltando 17 para o Santos em 16 partidas. Então, o aproveitamento tem que ser de 35%. Se ele mantiver isso aí, ele escapa. Agora a zona de rebaixamento. Abrindo com Vitória, com 22 pontos ganhos em 23 partidas, um aproveitamento de 32%. Vitória então tem que fazer 41, porque 40 seria o 16º e tem que ultrapassar o 16º. Então 41. Então estão faltando 19 pontos para o Vitória. E ele tem 15 jogos para fazer esses 19 pontos. Ou seja, ele tem que fazer um aproveitamento de 42%. Como o atual é de 32%, ele tem que melhorar e muito. Tem que passar para 42%. 18ª colocação, Juventude, com 21 pontos ganhos em 22 partidas. Um aproveitamento de 32%. Estão faltando 20 pontos para o Juventude. E ele tem 16 partidas para fazer isso. Ele tem que fazer um aproveitamento de 41% dos pontos que ele irá disputar. 19ª colocação, Fortaleza com 18 pontos ganhos em 22 jogos. Um aproveitamento de 27%. O Leão, para fazer os 41 pontos, ele necessita 23. E ele tem 16 jogos para isso. Então o aproveitamento dele tem que saltar de 27 atual para 47%. Então, 23 pontos, o Fortaleza teria que 8 vitórias. 3 vezes 8, 24. Então, com 8 vitórias, o Fortaleza escaparia. E na 20ª colocação, o Sport Clube Recife com apenas 11 pontos ganhos em 21 jogos. Um aproveitamento de 17%. Para chegar aos 41, está faltando 30 pontos. E ele tem que fazer esses 30 em 17 jogos. Então o aproveitamento dele tem que ser de 58%. Ou seja, pular de 17, que é o aproveitamento atual, para 58, que é o aproveitamento que ele tem nas 17 partidas que ele irá fazer. Então a situação do esporte está um pouco complicada. A seguir, a gente vai mostrar os próximos confrontos do Fortaleza e dar uma verificada de em qual posição, quer dizer, em qual jogo ele pode sair dessa zona de rebaixamento. Então vamos lá. Bom, meus amigos, com a vitória sobre o Vitória,
a situação do Fortaleza ainda continua na mesma, 19ª colocação. Apenas ele encurtou a diferença de pontos do 16º, que é o Santos, né? O Santos tem 23, o Fortaleza tem 18, então 5 pontos de diferença. A diferença era bem maior. Então o próximo jogo do Fortaleza é contra o Palmeiras, lá em São Paulo. Então um jogo bastante difícil. Fortaleza conseguisse o empate já seria algo maravilhoso. Aí o Fortaleza volta para enfrentar o Sport Clube Recife, que é o lanterna da competição. Então aí, obrigatoriamente, o Fortaleza vai ter que vencer, mas ainda não sai. Fortaleza e São Paulo é o jogo após o Sport, um jogo também em casa. Então, dependendo do sucesso ou não contra o Palmeiras e vitórias contra o Sport e contra o São Paulo, o Fortaleza aí sim, ele pode pensar em sair da zona dependendo dos resultados dos outros, claro. Aí vem um jogo super chato e chave para o Leão. Ele vai enfrentar o Juventude, que hoje está na 18ª e Fortaleza na 19ª. Então é um confronto diretíssimo. Então o Fortaleza nem pensar em perder para o Juventude. E por fim, o Vasco da Gama, Fortaleza e Vasco aqui no Castelão. E o Vasco também com 23 pontos ganhos, a mesma pontuação do Santos. É outro confronto direto. Então, atualmente, é o Fortaleza torcer para tropeços do Santos, do Vasco, e ele conseguir vencer. Ganhar pontos contra o Palmeiras, o empate seria maravilhoso. Vencer Sport, vencer São Paulo. E, contra o Juventude, conseguir pelo menos um empate para decidir contra o Vasco da Gama aqui, talvez a saída dessa zona e de certa forma se distanciar um pouco, pois o Vasco, a meu ver, é um concorrente direto. Bom, meus amigos, era esse o quadro que eu queria aqui mostrar para vocês. O Fortaleza tem, nessa rodada dessa 23ª rodada, 41 pontos, a mesma da rodada passada. Então está se mantendo, porque o 16º continuou o Santos e ele não desgarrou, ele não ganhou. Então continua ainda para ultrapassá-lo 41 pontos. Hoje é essa a marca que escapa do rebaixamento. Bom, obrigado pela atenção e vamos ficar acompanhando para ver se mantém esses 41 pontos. E Leão, 8 vitórias são necessárias. Obrigado pela atenção e até uma próxima. Valeu!